Mas não tem problema. Eu estou conseguindo ver o senhor aqui. Vamos dar andamento. Ela vai ficar gravada, o pessoal vê depois qualquer coisa. Isso. E eu acredito que para as pessoas estão aparecendo, né? Está aparecendo bem? Eu acho que tá, assim, para o pessoal poder dar um joinha dizendo se está aparecendo o padre aí. Fala pra gente. Quem tiver aí, se puder dar uma sinalização para nós nos comentários, se o padre está sendo visto aí. Está aparecendo o padre para vocês na imagem? Vamos ver, pessoal tentando aos poucos. Eu acho que sim, teve alguém que respondeu ali, ó. Tá sim. Olha, Maria Tá certo. diz que sim. Então tá bom. Que bom. Padre, vamos então dar início a essa live de hoje, né? Consagrando ao Imaculado Coração de Maria. Nós estamos aqui hoje para falar dela, da Mãe de Jesus, né? Isso. E eu gostaria que o senhor fizesse a oração inicial para nós consagrar, né? E que todo esse conteúdo seja para a edificação das pessoas, da igreja e principalmente com relação à fé das pessoas, né? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de São Pedro Canísio, doutor da Igreja. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a força do seu santíssimo sofrimento, o poderoso sinal da cruz, o título vitorioso de Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, a pureza imaculada da Virgem Maria, a proteção dos santos anjos, especialmente nosso anjo da guarda, a intercessão de todos os eleitos de Deus, façam presente entre nós, nossos inimigos, visíveis e invisíveis, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Padre, São Francisco de Sales, rogai por nós. Padre, eu gostaria primeiramente que o senhor se apresentasse, né? O senhor aí de Goiás, né? O senhor pudesse se apresentar, dizer quem o senhor é, quanto tempo de ministério já sacerdotal, quais são as áreas que o senhor atua e tudo mais. Pode ir à vontade. Tá bom. Primeiramente, Paulo, alegria muito grande de ter recebido o convite. A gente já vem conversando há um certo tempo, né? E graças a Deus deu certo. Né? Deus sabe como faz as coisas. Eu acredito muito no tempo do Espírito Santo de Deus. É muito melhor do que o nosso tempo. Né? É o Kairos que entra no Cronos e faz a coisa acontecer. Então, muito obrigado pelo convite. Fico feliz em saber que, de alguma forma, nós podemos colaborar com o crescimento da fé, a conversão e tantas outras coisas. Eu sou o padre Vilmar Barreto, eu sou da Arquidiocese de Goiânia. Hoje eu estou na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica no conjunto Primavera, em Goiânia. Para quem conhece Goiás, é simples, ali perto de Trindade, perto de Umas. Muita gente conhece devido à Trindade vindo para Eterno, então fica fácil de falar sobre essa localização. Tenho 5 anos de sacerdócio. Eu faço parte daquilo que muitas pessoas chamam de vocação tardia, e que eu sempre repreendo, porque não é vocação tardia, é uma resposta tardia, ou eu consegui compreender, foi uma compreensão tardia, que seja, mas no meu caso foi resposta tardia mesmo, né? E ordenação ao todo são 7 anos, eu fiquei 2 anos como diácono, e agora 5 anos, completo em dezembro, como sacerdote. A minha área de pesquisa, ela é a área da dogmática e a área bíblica. Então hoje eu trabalho bastante com o estudo da dogmática, já preparando aí para uma nova aventura de mestrado, outras coisas, e tudo isso na área da dogmática e a pesquisa também na área bíblica. Tem um trabalho hoje que me deixa muito feliz, porque toda o ministério e a vida, olhando para o sacerdócio, tudo começa quando eu tenho contato com o Padre Léo. E o Padre Léo é um grande missionário, né? E hoje eu estou nessa via também missionária. Uma forma de prestigiar a paróquia que eu estou. Então, uma vez por mês eu saio em alguma
missão. Né? Graças a Deus tem missão por ano inteiro. Graças a Deus. E também pelas redes sociais, aí no @Padre Vilmar Barreto, faço esse trabalho também. Beleza, padre. Obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria de fazer essa primeira pergunta aqui, que é um tema até que o senhor estuda bastante, né? O senhor já tinha dito para mim ali. Mas o que seria a marianologia, assim, de acordo com a doutrina da igreja? O que abrange isso? Então, primeiro, Paulo, é preciso entender o que é a dogmática, né? Porque a mariologia, ele é um item do estudo da dogmática. Peço perdão a Nossa Senhora chamar de item, mas é porque nós estamos falando de algo que é sistemático, né? Está dentro do estudo, tá? Não estou tratando Nossa Senhora como item ou uma coisa qualquer, tá bom? Então, primeiro é preciso compreender do que se trata a dogmática. A dogmática, Paulo, era uma forma de nós compreendermos a fé através do estudo aprofundado dessa fé. Por exemplo, como nós vamos saber quem é Jesus Cristo? Nós temos a Sagrada Escritura, graças a Deus, e como todo bom católico, sei que todos vocês leem a Sagrada Escritura todo santo dia. Agora, a Sagrada Escritura, ela não nos traz os aprofundamentos, ela nos traz os relatos, a grande revelação, inclusive se não tivermos aprofundamento nenhum, nós seremos salvos, mesmo tendo aprofundamento, tá? Só que a dogmática, ela vem para aprofundar o estudo sobre as realidades, como, por exemplo, de quem foi Jesus Cristo. Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus. Depois, sobre a salvação. Depois, sobre a Trindade, como entender a Trindade, Trindade econômica, Trindade imanente. Depois, como entender a graça, como entender esse kairos, esse rem, han, hesed, entende? Então, assim, a dogmática, ainda como a maioria gosta muito hoje, está na moda, né, falar sobre escatologia, porque o povo gosta de falar sobre inferno, sobre o demônio, eu prefiro falar sobre o céu. Mas precisamos também falar sobre isso tudo, né? Chamados novíssimos, né? Toda essa relação que tem entre a vida, a morte, o purgatório, o paraíso, o inferno. Então, isto se chama dogmática. É aprofundar deste mistério, mas utilizando muito bem a razão e a fé para aprofundar. E aí vem a Mariologia. A Mariologia é um dos tópicos de estudo da dogmática, tá? Onde nós vamos... eu vou poetizar um pouco aqui, tá bom? Eu não vou ser tão teórico agora, não. A Mariologia é a forma de nós apaixonarmos ainda mais por Nossa Senhora e adorarmos ainda mais Jesus Cristo. Porque nós vamos conhecer Nossa Senhora de uma forma que talvez uma simples leitura nós não iríamos compreender quem é esta grande mulher. E quando eu digo mulher, é porque esse termo ele é um termo muito valioso e muito caro na Mariologia. Entendi. Bom, já que o senhor falou da dogmática, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui. Nossa Senhora, realmente ela foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus Cristo? Sim, deixa eu só desligar, colocar o não perturbe aqui, porque vai chegando um monte de mensagens, né? Sim, é o que nós chamamos da virgindade perpétua de Nossa Senhora, né? Está lá um dos dogmas, 4 dogmas mariano, nós encontramos ali no ano 649, no concílio de Latrão, a virgindade perpétua de Maria. Para falar sobre isso, Paulo, é importante dizer o seguinte: a Mariologia não tem Maria como centro. Que isso não acabe com a fé de vocês, tá, Paulo? Mas a Mariologia tem Cristo como centro. Tudo é por causa de Cristo, tudo é em torno de Cristo, tudo é para Cristo. Porque se nós falarmos da virgindade perpétua de Nossa Senhora, vai parecer que o mérito é dela. Não. O privilégio é dela, mas o mérito é de Cristo. Assim como nós somos chamados, e Paulo vai deixar muito claro isso, nós somos filhos no Filho. Por isso nós somos filhos adotivos. Aí eu te pergunto, nós somos filhos de Deus,
pelo mérito nosso? Não. Eu sou filho de Deus porque é mérito? Claro que não. A sua resposta é certa, não. Só que nós somos filhos e por isso nós somos privilegiados. O privilégio é nosso, o mérito é de Cristo. Assim também, falar da virgindade perpétua de Nossa Senhora tem que começar por dois caminhos. Na verdade, para falar de todos os dogmas, tem que começar por dois caminhos. O primeiro caminho é reconhecer que é um querer de Deus que Maria tivesse esse privilégio. Entendeu? Esse é o primeiro caminho que nós temos que percorrer. E o segundo caminho é entender que o católico acredita fielmente na Sagrada Escritura, e esses temas são sempre polêmicos, tá bom? Espero que o pessoal não corra depois da sua live, ô Paulo, mas eu só sou capaz de acreditar na Sagrada Escritura porque a Igreja Católica diz que eu posso acreditar. E ponto final. Tá? Se a Igreja falasse assim, não acredito nas Escrituras, porque essa foi a Igreja que organizou tudo, né? Então eu sou capaz de acreditar. E se eu sou capaz de acreditar na Igreja, que é aquela que diz para mim assim, olha, pode acreditar nos Evangelhos, porque os Evangelhos são obras de Deus através do ser humano, através da consciência, das percepções e dos relatos históricos e tudo mais. Então podem acreditar. Então essa mesma igreja que fala o seguinte, olha, nem tudo vai estar na Sagrada Escritura. Por isso a tradição não é um complemento da Sagrada Escritura, né? A tradição é o reforçar das palavras de São João no capítulo 20 e 21 do próprio evangelho dele, quando ele vai dizer que não teriam livros para contar toda a história. E aí, porque eu não posso falar que é uma continuidade bíblica, toda a revelação está na Bíblia, isso é cristologia. Toda a revelação já está na Bíblia. Agora, o que nos tem enquanto respostas da revelação está na tradição da igreja. Porque, de fato, se você for até a Sagrada Escritura e procurar esses termos, né? Nossa Senhora Virgem, porque tem gente que pensa que é assim, tem gente que pensa que tem que ir lá no Google, dá um Google e coloca, Nossa Senhora era virgem, mostra na Bíblia, né? Não. Assim como na Bíblia também não vai mostrar algumas realidades da nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus que nos leva à salvação. A tradição nos ajuda nesse caminho de salvação. Desculpa eu ter perdido tempo com isso, Paulo, mas se não explicamos isso, fica parecendo que nós vamos ser desonestos a partir de agora ao falar de um assunto que é tão caro para mim, porque é a minha área de pesquisa, né? E depois nós temos que convencer os próprios católicos, Paulo. Desculpa, eu te cortei. Como eu não estou te vendo, então às vezes eu vou seguindo direto aqui, tá? Não, fique tranquilo. Bom, já que o senhor falou dessa questão aí, nós temos, a princípio, se não falha a memória, são 4 dogmas marianos, né? A maternidade... São 4 dogmas marianos. A maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora, que foi o último, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco desses 4 dogmas marianos. Tá bom. Então, eu acho que fica muito claro o que eu comentei agora nessa introdução, e que é preciso entender que todos os 4 dogmas, eles fazem parte do depósito da fé da Igreja. Não podemos duvidar de dogmas, nem tudo precisa estar na Sagrada Escritura, porque a Igreja é viva, ela não é morta. Então, a tradição não é uma continuidade para falar assim, agora vamos continuar assim, não. A tradição é a resposta da revelação. É muito mais do que uma simples continuidade. Tá? Primeiro, é importante falar então o que é um dogma, né? O dogma é uma decisão de uma verdade de fé. Quando a Igreja ela define um determinado assunto como dogma, não é que a partir daquele momento passou a ser um dogma. Quer dizer, não é a partir daquele momento passou a ser uma verdade. Por exemplo, 431, Concílio de Éfeso. Não foi em 431 que a Igreja falou assim, Nossa Senhora é mãe de Deus. Não. A Igreja sempre falou que Nossa Senhora é mãe de Deus. Só que chegou o momento, devido a heresias da época, principalmente aquela questão de Nestório, louco, maluco, Nestório é doido, né?
E hoje está cheio de nestório por aí, até dentro da Igreja Católica. Tá? É uma confusão dos diabos que muita gente está fazendo aí. Né? Pensam que vão ajudar e estão indo contra a própria Igreja. Né? Mas, enfim. Então, o dogma é uma verdade de fé. É uma verdade de fé que, pela autoridade da chave da Igreja, ela diz, é verdade e ponto final. Olha, o tanto que é importante o dogma, Paulo e vocês estão acompanhando. Ninguém é obrigado a acreditar numa aparição de Nossa Senhora, o que eu acho um absurdo, tá? Eu acho um absurdo. Mas ninguém é obrigado a acreditar na aparição de Nossa Senhora. Contudo, enquanto bons católicos, nós somos obrigados pela fé a acreditar nos dogmas. Eu não posso duvidar do dogma. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, 1854. Nós estamos na época de... Vou comentar um por um, tá, Paulo? Mas só para introduzir. Essa época de Santa Bernadette Soubirous. Nossa Senhora apareceu e falou, Sua Imaculada Conceição. Isso não interferiu na questão do dogma. Deveria ter interferido, né? A igreja falava sobre isso já nessa época. Mas então, vamos lá. Eu vou falar sobre cada um rapidamente, mas tem alguma pergunta antes? Ou Não, pode. quer fazer algum apontamento? Pode seguir, padre, pode seguir. Tá. Então, a maternidade divina de Nossa Senhora. Essa daqui, para mim, é a mais simples. E até porque muitos irmãos protestantes, eles concordam com essa forma de maternidade divina. Existia uma heresia na época que dizia o seguinte, Jesus, ele é somente... Jesus, ele é filho de Deus? Não. Jesus, ele é um homem e que ele assume atributos de filho de Deus. Mas na cruz, quem estava ali não era o filho de Deus, olha que loucura, né? Na cruz, quem estava ali era Jesus. Por quê? Porque o filho de Deus, ele não pode sofrer aquilo que é próprio do humano. Então não pode. Era a confusão que eles geravam. Com isso, não poderia falar também, digamos que, de Deus que é pai de Jesus. Não. Deus é pai do Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria é mãe de Jesus, mas Maria não é mãe de Jesus, Deus. Por quê? Jesus, ele é todo homem e todo Deus. Qual que era a dificuldade de compreensão da época? Por isso gerou uma heresia. A dificuldade de compreensão é que Jesus, ele assume, e quem nos fala isso é São João, e São Paulo reafirma isso também, né? Mas o prólogo de São João já deixa claro isso. No princípio era o Verbo estava em Deus, né? O Verbo foi enviado, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Então, assim, é tão claro. Né? Então, o prólogo de São João já vai deixar claro que estamos falando de alguém que é totalmente homem e totalmente Deus. São Paulo fala isso também, né? Ao mostrar que Jesus, ele quis vir como sofrer, né, retirando o que é pecado, ele sofreu tudo aquilo que era humano. Então, depois que a igreja já havia resolvido esse problema, porque para a igreja isso nunca foi um problema, vamos deixar claro, Paulo, o seguinte, para a igreja, nenhum dogma foi problema. Foi problema para os hereges, tá? Os hereges que encontraram isso. E para ser herege tem que ser um católico. Alguém que é de outra crença religiosa, já que religião só tem uma, que é o catolicismo, né, o cristianismo, que é o catolicismo, alguém que é de outra crença de pensamento, de algum tipo de fé, ele não pode ser chamado de herege. Herege é só aquele que está dentro da própria Igreja Católica. Então ficou a definição da igreja, para deixar claro, né? Jesus, ele é totalmente homem, totalmente Deus. Logo, Maria, ela é mãe de Deus Filho. É um abuso falar que Nossa Senhora é mãe de Deus Pai. Da mesma forma que é um abuso falar que Nossa Senhora é mãe de Deus Espírito Santo. Não. Porque o verbo encarnado, verbo, do grego logos, palavra que tem força em si. A palavra que tem força em si se fez carne em Maria. Então daí nós temos esse primeiro dogma, né, que foi uma grande heresia. Algum comentário sobre o primeiro dogma ou posso passar, Paulo? Pode seguir, padre. Tá.
O segundo, nós temos a virgindade perpétua de Nossa Senhora, né? E aqui a definição do dogma, né? Novamente, um dogma definido não significa que ele passou a existir naquele momento, né? Aí nós temos o Concílio de Latrão. A virgindade, ela vai ter 3 aspectos. A virgindade antes, a virgindade no momento do parto e a virgindade pós-parto. Inclusive, tem aquele livro, O Evangelho Secreto, né, de Nossa Senhora, que todo mundo lê, e eu falo, pode ler, gente, mas tem cuidado com o que vocês estão lendo. Aquilo é um apócrifo, e é um apócrifo muito antigo, né? Eu digo antigo assim, no sentido, ele é muito distante do momento da realidade. Mas tem uma coisa interessante lá que é assim, tem uma parteira que chega até... Lembrando, isso aqui é apócrifo, é ilusão, só para entender, né? Esqueçam da virgindade. Uma parteira vai até Nossa Senhora, assim conta, né? Esse evangelho apócrifo, e aí ela faz um teste de virgindade de Nossa Senhora. Como ela é parteira, então, ela tem, digamos que era um conhecimento ginecológico da época, né? E quando ela faz esse teste, ela duvida que Nossa Senhora continua virgem, e a mão dela vai ressecar, né? E depois que ela pede perdão, a mão dela volta. Aí você fala assim, padre, mas eu posso acreditar nos apócrifos? Bom, apócrifo significa oculto. Então, as realidades que estão ali são realidades ocultas, que eu não posso acreditar. Quer dizer, esse não é o oculto do ocultismo, é o oculto do sem noção, tá? Mas eu tenho que entender que o apócrifo, ele é o pensamento de alguém de acordo com verdades já bem estabelecidas, né? E que a pessoa pega essa verdade e quer colocar agora no imaginário dela. Entendeu, Paulo? Então, no apócrifo, existe uma verdade, porque o apócrifo vai dizer que Maria é mãe de Jesus, que Deus é o Pai, que São José existiu. Só que eles pegam tudo isso e transformam em fantasias. E aí vem uma coisa legal. O apócrifo, ele serve como via de estudo para realidades e não para acontecimentos. Realidades, aquilo que é um ato real. Jesus teve avós. E os avós de Jesus se chamavam, pelo menos avós materno, Ana e Joaquim. Encontra isso na Bíblia? Não, nos apócrifos. Mas já estava na tradição. E por já estar na tradição, o apócrifo pegou um fato, uma realidade existencial, e aí começa a criar um monte de fantasia, né? Tanto que se você pegar o período que os apócrifos colocam, eles não, dificilmente tem um erro quando eles apontam datas nos apócrifos, né? Por que estou comentando isso? Porque o apócrifo faz questão de comentar a virgindade de Maria. Então, eles pegam, isso aqui é uma linha de estudo, tá? Então, eles pegam aquilo que é um fato e o fato que é real, só que agora eles vão, em cima do fato real, eles vão criar uma grande fantasia, que é a mulher que toca, tem a mão secada e tudo mais, né? Então, a igreja acredita, sim, na virgindade de Nossa Senhora, que ela é antes, no momento e após o parto. Nós podemos pegar, se nós olhamos aqui Isaías capítulo 7, né, que vai falar que uma virgem está à espera. É interessante, porque aí é profecia, não dá para a gente brigar com profecia, né? Vamos ter que concordar, graças a Deus, com ela. O interessante, Paulo, é que no grego, o termo utilizado não é o termo para mostrar que era uma virgem que iria ficar grávida. É interessante. A virgem está grávida. Então, aqui nós já temos aí esse capítulo 7, fenomenal, não precisa, né? É claro que depois o arcanjo vem e afirma isso, né? A Nossa Senhora, como poderei, né, ter um filho? Eu não conheço homem algum, quer dizer, eu não conheço um varão, né, que é o termo utilizado para o homem, né? Não conheço, como posso ter um filho? Né? Essa é a fala de Nossa Senhora. Ela não duvida da ação do anjo. Nossa Senhora questiona por uma questão humana, ela tem que compreender
como isso vai acontecer. Tá? Então nós já temos aí o fato dela ser virgem antes do parto. Depois, a virgindade de Nossa Senhora no parto e pós-parto está relacionado com um termo que o anjo usa, e aí vem também a Assunção, a Imaculada Conceição, é um termo que o anjo usa a Nossa Senhora, que é o termo kerhariktomene. Acho que vocês conhecem esse termo, né? Ele é um termo grego também, porque quando nós ouvimos ali o anjo falar com Maria, eu digo ouvimos porque eu leio a Sagrada Escritura vivendo ela. Eu estou aqui, vou vivendo, vou participando do texto, né? O anjo chega para Nossa Senhora e diz: Ave, cheia de graça. Cheia de graça foi como chegou no Brasil. De fato, ela é cheia de graça. Mas o kerhariktomene é o que o anjo fala para ela. Ave kerhariktomene. Termo utilizado somente para uma pessoa em toda a Sagrada Escritura. Em toda a Sagrada Escritura. Kerhariktomene, não vamos entrar na questão aqui do grego, né, do verbo e tudo mais. Eu acho que não há tempo para isso. Mas é preciso entender isso, que vai mostrar que esta mulher ela tem uma missão. A missão dela é ser transbordante de graça. E você vai pegar o termo, ele é maravilhoso, Paulo. É uma graça que ela não consegue identificar o início. É uma graça que é sempre presente. É uma graça que não identifica o fim. Em breve, era para lançar no final desse ano, mas acredito que eu faça isso até o meio do ano que vem. Eu vou estar lançando esse livro, kerhariktomene, para falar mais sobre esse termo, que nós precisamos aprender ainda mais sobre ele, que é a fala do anjo a Nossa Senhora. Então, isso mostra o quê? Que esta mulher tem uma graça, e que essa graça que ela tem é única. Tá? Que não dá para apontar o início, só sabe que ela é presente, uma graça sempre presente, é uma graça que não consegue identificar o fim. A virgindade perpétua de Maria, ela passa também por essa realidade. Né? A Igreja acredita fielmente que Nossa Senhora ela foi virgem antes do parto. Isso aí já é muito claro, nós temos em Lucas, mas temos também em Isaías. A Igreja, ela entendeu a partir da tradição que Nossa Senhora continuou virgem, né? E aqui são duas coisas diferentes. Uma coisa é defender que Nossa Senhora não teve filhos, e outra coisa é defender que ela continuou virgem. Não podemos colocar tudo no mesmo balaio, não. Não sei como é que você chama aí no Paraná, mas para a gente balaio você coloca um monte de coisa dentro, né? Em Goiás. Não podemos colocar no mesmo balaio, são duas coisas diferentes. Né? A virgindade perpétua de Maria é a questão dos filhos ou não filhos de Nossa Senhora. Né? São coisas também diferentes. E a tradição vai dizer que se ela ficou virgem no momento do parto, então ela continua virgem pós-parto, porque não há nada que identifique diretamente, nem diretamente na Sagrada Escritura, que São José e Nossa Senhora eles tiveram, digamos assim, os encontros próprios, né, de uma relação. Algum comentário aqui, Paulo? Não, pode seguir, padre. Beleza. A Imaculada Conceição, Nossa Senhora, ela, quer dizer, Conceição, concebida, imaculada, sem mácula, sem mancha, né? Foi definida em 1854 pelo Papa Pio IX, né? Foi essa definição, e significa algo que é muito claro para a gente, né? Aquela que, pelos méritos divinos, se tornou mãe do Salvador. Ela, para o filho, vamos pegar uma linha teológica aqui. Se Jesus tem a mesma carne de Maria, e isso é óbvio, Jesus tem a mesma carne de Maria. Né? Eu digo a mesma carne na questão consanguínea, tá bom? Questão de DNA e tudo mais. Então, se ele tem a mesma carne a mesma questão consanguínea de Nossa Senhora, logo, nós vamos ter que afirmar que se Jesus nasceu sem pecado, e isso aqui eu estou pegando os padres da igreja, especialmente Santo Agostinho, logo eu preciso falar então que o ato de ser concebido dela também foi sem pecado. E a concepção de Maria pode ter sido pecaminosa.
Quer dizer, Ana e Joaquim tiveram pecado, tá? Então, de concepção pecaminosa, no sentido de que eles tiveram pecado, não que foram um pecado que eles fizeram para ter Nossa Senhora, pelo amor de Deus, tá? Mas sim. Agora, é retirado de Nossa Senhora todo e qualquer tipo de mancha do pecado, inclusive o próprio pecado original, no momento da concepção. No momento em que ela é presenteada com a alma dela já vem sem pecado e a carne dela já vem sem concupiscência. Essa é a fé da igreja. Nossa Senhora poderia ter pecado, Paulo, durante a vida dela? Poderia. Porque Nossa Senhora ela assume aquela responsabilidade que Eva não assumiu. Através de Eva entra o pecado no mundo. Através de Maria entra o Salvador no mundo. Tá? E novamente, o mérito não é de Maria. O privilégio é dela. Né? Mas ela poderia, Eva teve o mesmo privilégio de Maria. O mesmo privilégio de Maria. Os méritos eram de Deus. O privilégio era de Eva. Só porque ela deixou cair na tentação da desobediência. Tá? Então, ao falar da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, nós estamos falando diretamente, e bem diretamente mesmo, de uma mulher que ela já foi concebida, tá? No momento da concepção dela, no momento que ela recebe uma alma, aquela alma já não tem pecado. É retirado todo e qualquer tipo de pecado. Para que o filho pudesse nascer de uma carne também sem pecado. Tá? Porque não pode haver contradição. Ah, mas então deveria ter sido toda a descendência de... A descendência não deveria... todos os antepassados, então, de Jesus? Deveria ter acontecido isso? Não, não. Porque uma foi a escolhida. Aquela que foi escolhida foi aquela que recebeu os privilégios. Né? Nós entramos aí no mistério divino. Santo Agostinho até tenta falar assim, porventura pode ter acontecido que os pais de Nossa Senhora também tivessem sem pecado e tal, e ele para por aí, né? Quando você lê Santo Agostinho, você percebe, ele para por aí porque ele percebeu que ele ia entrar numa grande confusão, que ele não iria conseguir resolver, por quê? Porque ele estava entrando no mistério. E não dá para entrar no mistério. Dá para compreender aqui em Goiás a gente fala um catiquim, um pouquinho de coisa sobre o mistério. Eu estou dando pinceladas, tá bom, Paulo? E quem está assistindo, porque, gente, não dá para dar uma aula aqui agora, né? Eu precisaria pelo menos 3 horas para nós aprofundarmos, porque aí um outro livro que vai ser lançado posteriormente vai ser sobre os dogmas marianos, e eu trato as questões bíblicas, quer dizer, eu deixo tudo muito bem estruturado, né? Mas sim, então essa é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Teria muita coisa. Deixa eu só voltar na maternidade divina. Certa vez teve um pastor, Paulo. Esse povo precisa estudar, gente, misericórdia, sabe? E esse pastor, ele falou o seguinte, e ele é cheio de piadinha, eu acho que ele quer ser um Padre Léo da vida, mas não vai conseguir. Padre Léo foi o único, né? Não tentem imitar, porque não vão dar conta, né? Mas ele diz o seguinte, que como pode Nossa Senhora ser mãe de Deus, sendo que Nossa Senhora é mais nova do que Deus? Sabe? Mas isso é de uma idiotice tamanha, é de uma falta de hermenêutica tamanha, é de uma falta de compreensão teológica, porque eu não estou falando de um pastor e que deveria ter o mínimo de conhecimento para falar as coisas, para não falar uma asneira dessa, né? Porque ele colocou assim, como pode ser mãe de Deus, sendo que ela é mais nova do que Deus? Sabe? Esse caboclo deve estar tirando pedra em avião até agora, sabe? Está acabando com os piqui de Goiás, só pode. Mas só para deixar claro que estamos falando que Nossa Senhora é mãe de Deus, filho. É uma ação muito direta. Nossa Senhora não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade para ser mãe de todos eles, né? E, por fim, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E esse aqui, Paulo, ele dá o que falar. Nas aulas, eu não consigo numa aula ficar uma aula com esse tema, para você ter ideia. Porque eu gosto que as pessoas que estão participando dos cursos,
eles possam fazer muitas perguntas sobre esse assunto, a Assunção de Nossa Senhora ao céu, né? É claro, se você pegar a Maternidade Divina, Virgindade Perpétua, Imaculada Conceição, vai findar nisso, não tem como ter outra coisa, né? Se você pegar os padres da igreja, eles vão falar justamente isso, como pode o filho que tem a mãe tão amada, ele vai deixar essa mãe. E o filho é o próprio Jesus. Se um filho comum cuida bem da sua mãe, imagina Jesus se não iria cuidar do corpo da mãe. É uma leitura bonita, até poética, dos padres da igreja, né? Mas a Assunção de Maria é de forma definitiva e clara, né, que ela foi elevada ao céu e sem pecado, obviamente, e ela foi elevada ao céu. A pergunta que fica aqui, Paulo, é o seguinte: existe uma discussão teológica que, na verdade, já foi resolvida, né? Mas ela existe nas especulações. Nossa Senhora dormiu ou Nossa Senhora morreu? Sabe? Aí a pessoa vai lá no livro que eu acho maravilhoso, que é o Verdadeiro Tratado, o Tratado da Verdadeira Devoção, né? São Luís Maria Grion de Montfort, maravilhoso livro. E em determinado momento ele tem um comentário sobre a dormição, né? E isso dá o que falar. Você quer que eu responda ou eu deixo para frente? Se ela dormiu, se ela morreu? Se o senhor quiser falar aí agora, já como a gente está tratando disso, mas para frente eu vou fazer uma pergunta sobre o tratado também. Tá bom, então. Tá. Bom, para os na igreja ortodoxa católica, aquela que tem ainda uma comunhão com a igreja católica romana, né? Eles falam da dormição de Nossa Senhora. O que seria essa dormição? Nossa Senhora, ela, em um determinado momento, possivelmente aos 73 anos de idade, ela entra no sono profundo e Jesus, com os anjos, buscam a sua mãe para o reino dos céus. Essa é a primeira, né, digamos que a primeira linha de pesquisa, olhando a dormição. Depois, a segunda linha seria a morte. Nossa Senhora, ela entra num profundo repouso, morre e Jesus vem buscar. A pergunta, Paulo, agora é o seguinte, e é justamente essa pergunta que ela foi gerando uma confusão na cabeça de muita gente. O pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, nós já tivemos ali o relato de muitas coisas que mostram que o homem perdeu um dom chamado préternatural, quer dizer, aquele dom de você ficar frente a frente com Deus, ter visão beatífica e tudo mais, né? Então você perdeu esse dom. Mas você tem outros dons ainda, os dons naturais, os dons sobrenaturais. Só que perdeu o dom préternatural, que é justamente esse dom de você não morrer. Então, se você perdeu ele, agora você morre. Logo, nós já temos ali Caim e Abel, e nós temos a primeira morte citada na Sagrada Escritura, lá em Gênesis. Logo, quando São Paulo diz que o salário lá em Romanos é o salário do pecado, é a morte, ele está dizendo que não é só a morte espiritual, mas também a morte física. A pergunta é: Maria, ela teve pecado? E eu pergunto para você agora, Paulo, Maria teve pecado? Não. Como ela poderia morrer? É uma boa pergunta. Eu acho que tem a ver mais com a nossa natureza humana. Na verdade, é porque Maria, em tudo, ela seguiu o filho. Em tudo. Jesus tinha pecado? Jesus não. Ele morreu? Sim. Logo, por mais que seja natureza humana, Jesus era totalmente homem também, totalmente Deus, mas totalmente homem. Logo, Maria ter passado pela morte não teria problema nenhum, pelo contrário, poderia até fazer com que Nossa Senhora tivesse essa participação ainda mais próxima de Jesus, até porque nós temos aí
o velho Simeão, o profeta, vai falar que na alma de Maria traspassará uma espada. Quer dizer, ela sofre as dores do filho. Não teria problema nenhum. Aí você vai para outra linha, fala, mas e o sono profundo? Como é chamado entre os ortodoxos, pelo menos entre aqueles que eu pesquisei, que eu conheci, inclusive em Goiânia temos ortodoxos, né? O que significa a dormição? Eles falaram uma morte muito santa, que a gente não consegue chamar de morte. Conseguiu entender? Consegui entender. Padre, partindo para outro questionamento agora. O Concílio Vaticano II ele incentivou e orientou o estudo sobre a Virgem Maria, sobre Marianologia, né? A pergunta que eu te faço, né? Hoje a gente vê muitos católicos sedivacantistas, né? Que não aceita o Concílio Vaticano II. Uhum. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão do Concílio Vaticano II que incentivou e orientou o estudo sobre a Virgem Maria e sobre esses benditos irmãozinhos que ficam com esse sedivacantismo, que ficam não aceitam as coisas que foram determinadas nesse último concílio que nós tivemos? Tá, Paulo, obrigado pela pergunta. Veja só, meu irmão, é importante nós ressaltarmos que o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral. Tá? Ele não foi um concílio dogmático, como foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele foi dogmático. Vocês podem pegar, por exemplo, o catecismo de Trento, o catecismo de Pio X, e você pode colocar o nosso catecismo atual junto, coloque os três. Vocês vão perceber que eles têm uma proximidade muito grande. Porque a doutrina, ela não foi mudada. O direito canônico mudou muita coisa, mas o direito canônico pode mudar. O Concílio Vaticano II, ele não foi um concílio dogmático. Ele foi um concílio pastoral. E por ser um concílio pastoral, tratar de temas dogmáticos não era a intenção desse concílio. Por isso que nós temos, em um dos documentos do concílio, nós temos de forma bem expressiva, falando sobre a presença de Nossa Senhora na vida da Igreja. Né? E isto, eu digo para vocês, se eu vou contra o Concílio Vaticano II, eu estou indo contra toda a história da Igreja. O sedivacantismo, ele é um mal que entrou na Igreja, da mesma forma que a teologia da libertação é a fumaça do inferno dentro da Igreja, o sedivacantismo é aquele que fica assoprando essa fumaça, porque vive falando também mal da teologia da libertação, só porque fazem coisas piores, quer dizer, eles colocam mais fogo ainda nesse negócio, porque eles não aceitam. Alguns aceitam o Papa Bento XVI como Papa legítimo, os outros não. Eles dizem que são todos os papas excomungados. Me parece que eles só vão até Pio XII, se eu não estiver muito enganado, né? Eles vão só até Pio XII. Depois de Pio XII para cá, João XXIII, Paulo VI, Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, nenhum deles prestam, né? Não, pelo amor de Deus. Isso é uma maluquice teológica, existencial, muito grande. E eu sempre deixo um questionamento, Paulo, quando você encontrar com alguém assim, deixa um questionamento para eles também. Se eles dizem que esses papas não têm autoridade ao papado e que os bispos que foram ordenados, eles estão excomungados, eles não podem continuar ordenando, então, os padres que hoje são sedivacantistas foram ordenados por quem? Porque se eles foram ordenados por esses mesmos padres, bispos, quer dizer, pelos mesmos bispos que estão todos excomungados, então alguma coisa está errada. Eles não podem ser padres. Então todo sacramento que eles realizam são inválidos, né? Começa por aí. Então isso que eu tenho a falar sobre o sedivacantismo, ele é um mal dentro da igreja, e todo sedivacantista ele já é um pecador público e automaticamente ele está em excomunhão com a igreja. Rezemos pela conversão deles, são os nossos irmãos, merecem sim a conversão, assim como nós temos que converter de tantas outras coisas também. São pecadores públicos, se não converterem, eles vão ter as almas
levadas diretamente ao inferno, e o dano deles é muito grande. Na escatologia nós estudamos isso, né? Quanto maior o dano, não, a pena, né? Quanto maior o dano que nós causamos aqui ao Sagrado Coração de Jesus, maior é a pena no inferno. Então imagina o tamanho da pena desses nossos irmãos. E é claro que o concílio, ele falou muito pouco sobre Maria, mas falou de forma muito expressiva. Maria na vida da igreja, né? Então, tem sim, a partir do Vaticano II, começa a entrar algumas devoções que estavam um tanto quanto sumidas, como, por exemplo, a própria consagração, que São João Paulo II ele fez questão de mostrar, né, que ele era consagrado a Nossa Senhora. E aí nós passamos a conhecer o tratado que estava sumido há muito tempo. O medo que eu tenho, irmãos, estão acompanhando, Paulo, o medo que eu tenho é o seguinte, é de que possa ter uma inversão de valores e tratar a devoção como um simples um piedosismo popular e perder aquilo que é próprio da devoção. Se nós olhamos São Francisco de Sales, grande pai do movimento que eu participo, que é o movimento Filoteia, São Francisco de Sales ele vai dizer o seguinte, que a verdadeira devoção é o encontro que nós temos com Deus, só que esse encontro ele acontece como um fogo em que as chamas soltam labaredas. Nós vamos além. Quer dizer, uma verdadeira devoção tem que me levar além. O único medo que eu tenho é isso, das devoções se tornar somente uma piedade e ela não me levar além, não me ajudar a rezar mais, não me ajudar a buscar maior santidade, ter vida de virtudes, enfim, e por aí vai. Até você falando disso, padre, eu vou entrar mais para frente, mas aproveitar que o senhor falou disso, né? Bom, eu tenho uma caminhada com Deus, assim, já faz mais ou menos 10 anos da minha conversão, e uma coisa que eu tenho muita repulsa, eu não vou mentir para o senhor, para todos que estão acompanhando aqui, hoje eu vejo as devoções, principalmente a devoção com ação à consagração pelo método de Nossa Senhora, método de São Luís de Montfort, né, para consagração a Nossa Senhora, como modismo. Porque, assim, eu percebo soberba das pessoas que fazem a consagração, se acham melhor e mais santas que outras, quando pessoas que não são consagradas são mais humildes, são mais simples e vivem uma vida mais coerente, não estou nem dizendo piedosa, estou dizendo uma vida coerente com Deus. E, assim, hoje eu vejo que as pessoas fazem a consagração para se exibir, para se achar melhor que as outras, e eu vejo muitas pessoas que fazem a consagração que gostam de se aparecer, gostam de ter vaidade, fazer tantas coisas, e eu até li esse tempo atrás o tratado, né? Mas assim, eu fiquei assim perplexo, porque eu vendo as pessoas que fazem, claro, eu fui consagrado pela minha mãe no ventre dela, mas por ter tantos maus testemunhos, eu peguei uma certa repulsa, não com relação ao tratado, ao santo São Luís, né? Mas ao que está fazendo com o tratado, que está se fazendo exibicionismo, né? Não sei se o senhor quiser complementar, mas é isso que eu vejo hoje como leigo católico. Sim, assim. Sim. A princípio, Paulo, nós não precisamos das devoções para sermos santos, tá? Não precisamos das devoções. Essas devoções, como por exemplo, as consagrações, ou ainda as caminhadas que nós fazemos para pagar determinados votos, né, peregrinações, a princípio não precisamos. Precisamos ser pessoas virtuosas, seguir o Evangelho, seguir a doutrina da Santa Igreja Católica. Tá? A princípio não precisamos. Agora, como nós temos uma fragilidade humana, e essa fragilidade humana está relacionada principalmente por causa da concupiscência, aqueles restícios das inclinações que nós temos por causa do pecado original, foi concedido por Deus à Igreja Católica as devoções como uma forma de que nós pudéssemos aproximar ainda mais de Deus, né? Já que às vezes, de um lado,
pessoas não tinham conhecimento sobre, por exemplo, a graça. Do outro lado, as pessoas não tinham conhecimento sobre catequese. Depois se encontrar pessoas, enfim. E as devoções, elas vieram não para ocupar o espaço, por exemplo, da Santa Missa, mas nós pegamos aí, principalmente no século XVII e XVIII, com Marquês de Pombal, ele manda para fora do Brasil praticamente quase todos os jesuítas, então ficaram muitos poucos padres no Brasil, e isso foi quase 100 anos. Agora você imagina, quase 100 anos dá para passar uma geração completa e parte da segunda geração. Então, pense bem, uma pessoa que nasceu, não sabe o que é a missa, nunca ouviu falar da missa, nunca recebeu a Eucaristia, porque não tinha padre, e eles viviam de quê? Do Santo Terço, que esse sim é necessário para a nossa salvação, tá bom? Não é necessário enquanto o sacramento, é necessário enquanto a nossa adesão de fé. Então, isso aí não tem como, né? Mas, então nós tivemos aí pessoas que viveram pelas devoções, a São Sebastião, a Santa Luzia, né? Esses santos que são mais conhecidos da piedade popular, né? Então, até aí, perceba que graças a Deus, essas devoções ajudaram, catequizaram, e muitas pessoas chegaram no reino dos céus sem receber uma Eucaristia, mas rezavam um terço, eram fiéis. Aí é a diferença. E eu concordo contigo, tá? Se eu disse que, a princípio, não precisamos das devoções para ir para sermos salvos, mas o próprio Cristo mostra a própria igreja, que ele é a cabeça, que as devoções, ela pode ser um bem. E por isso, principalmente no século XVI, ali no século XVI nós temos, olha a quantidade de devoções. Nós temos lá Santo Inácio de Loyola, e aí começa a grande devoção através dos exercícios espirituais. Nós temos Santa Teresa, e aí nós já vamos ter toda a questão do castelo interior, as noites escuras, São João da Cruz, e começam, inclusive, grandes devoções a partir disso. Nós temos São Pedro Canis, escreveu 2 tratados, cada tratado de 800 páginas cada um, em latim, e aí dele surgiu uma grande devoção, e inclusive ele tem participação direta no final da fórmula da Ave Maria. Então digo que a devoção, se ela é vivenciada com fé, como nos ensina São Francisco de Sales, né? Essa devoção me ajuda a chegar até o céu. Agora, se a devoção virou modismo, vai virar a mesma forma do véu dentro de um período da Idade Média. As pessoas usavam véu, por quê? Porque o próprio sacrário era tampado com véu, então as mulheres usavam como forma de tampar a cabeça, de ter o olhar direcionado a Jesus, só porque as dondocas começou a colocar um véu mais bonito, outro véu melhor, outro véu não sei o quê, e isso a igreja falou, peraí. E só no ano de 1500, a partir de 1550 e para frente, né, que a igreja falou, usem o véu. Então colocou como uma determinação para as mulheres usar o véu. Então, só para entender que as devoções, elas fazem um bem, mas as devoções também, elas podem tirar aquilo que é o original de cada um de nós, que é a verdadeira fé, né? E na nossa paróquia, Paulo, é claro, é complicado eu falar da paróquia que eu estou, porque fica parecendo que lá nós acertamos em tudo. Não acertamos em tudo não, tá? Mas eu fico feliz quando alguém chega para mim e fala assim, padre, eu não estou sentindo digna de usar o véu. Uma das meninas que foi renovar a consagração, e lá eu faço todos os anos, né, ela falou assim, padre, eu estou me sentindo indigno de usar o véu. Então nós conversamos, resolvemos o problema, mas fiquei muito feliz. Ela entendeu, Paulo. Ela entendeu o verdadeiro uso. Então, a consagração é muito boa. Só que o ruim é que a consagração, e eu concordo contigo, virou a melhor corrente de Nossa Senhora. Assim, a gente é um povo muito simples, eu digo simples, de uma simplicidade de fé bonita, né? Aqui na nossa região. A gente vê algumas coisas por aí que... E só para finalizar essa fala ainda, qual que é o outro perigo que eu coloco nisso? Aí eu já coloco por experiência, vivenciando as consagrações, né? Nós damos o curso, fazemos a consagração também.
é que, e eu vou concordar totalmente contigo, alguns colocam a consagração acima dos sacramentos, acima de tudo. Aí tá errado. Ô, padre, mas não eu precisa. só vou falar uma coisa. Eu não sei se vai ter gente aqui que está me ouvindo que é funcionário público, tá? Mas eu vou fazer uma comparação, um efeito, um comparativo. Veja, vamos pensar um exemplo, né? Eu particularmente, eu trabalho numa empresa privada, mas tem pessoas que são funcionários públicos, só para vocês entenderem a analogia. Ah, porque eu sou funcionário público, vamos pensar assim, que o funcionário público é a pessoa que usa o véu, que usa a consagração, a corrente, que usa as devoções da igreja. O funcionário público, não todos, mas existe alguns ali, né, que se acham melhores do que os outros, né? E eu, por ser um funcionário de uma empresa privada, eu me visto de uma forma mais tranquila, né? Eu tenho minhas responsabilidades, mas eu não tenho aqueles privilégios, né? De aposentadoria com valor elevado e uma série de benefícios lá que tem no funcionalismo público. Então, só para fazer esse comparativo, eu não estou julgando, eu só estou fazendo uma analogia, pessoal, tá bom? Mas hoje nós estamos vendo isso na igreja, né, padre? Que, só para finalizar essa fala, eu não tenho nada contra as devoções, né? Eu admiro quem faça, mas hoje virou um farisaísmo, ou seja, as pessoas fazem para se aparecer, para ganhar like, para poder se aparecer, quando é o contrário. Quem usa o véu, usa a consagração, usa o escapulário, não tem que ficar se exibindo e aparecendo, né? Porque aí acontece o seguinte, hoje nós vemos uma espécie de rótulo, eu tenho a consagração pelo método de São Luís, né, pelo tratado, eu sou consagrado a Nossa Senhora através do escapulário, né, eu uso o véu, as mulheres no caso, eu me acho diferente e melhor que a outra pessoa que não tem, né, uma pessoa humilde lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de Juan Diego, que Nossa Senhora apareceu para ele lá no México. Ele era um índio, não tinha essas coisas todas, ele vivia na ignorância, digamos assim, na simplicidade. E hoje nós vemos essa questão assim, se vocês me entenderem, essa questão do comparativo do funcionalismo público para uma pessoa que trabalha na iniciativa privada. Então, hoje nós vemos essa questão de privilégio, porque eu me acho melhor que o outro, quando na verdade isso não quer dizer nada, né? Se o padre quiser complementar, a gente já finaliza esse assunto e vamos para o próximo aqui. Ponto. Tá. Sim, eu concordo contigo, concordo, não tem como discordar. Acho que a forma como você expressou essa comparação, ela é totalmente válida, tá, Paulo? Nós vamos reconhecer os verdadeiros consagrados a partir da vida deles, né? Eles vão utilizar, aqueles que o querem, né, utilizar, no caso das mulheres, vão utilizar o véu, mas elas sabem, pelo menos na nossa paróquia, elas sabem por que elas vão utilizar. E utilizam não para mostrar que elas utilizam, pelo contrário. Conhecendo cada uma delas, você vai perceber e falar assim, poxa, o testemunho que ela dá não está naquele véu, mas aquele véu mostra o testemunho que ela quer dar, entendeu? Então isso é muito importante. E as devoções, elas têm que ser como São Francisco Sales, volto nele sempre, né? Tem que me lançar para o além. Quando alguém começar com essa história, chegar perto de você e falar assim, eu sou consagrado à nossa oração José, ao Divino Pai Eterno, a São Miguel, a São Cepal, falou, olha, então, meu irmão, foi como um tempo, tinha um seminarista lá da China, né, perto de Plutão, ao lado de Marte, ele foi passar uns dias comigo na casa paroquial e sofreu demais, porque a todo momento ele falava assim, padre, santo fulano disse que, depois eu falava, e santo fulano falou, e santo, aí eu ouvia ele, e a paciência foi esgotando, eu peguei e falei assim, meu irmão, o que Jesus falou sobre isso? Quem fala o que ele diz sobre isso? Não, porque os santos, assim, eu sei, a maioria dos santos que você falou, eu sei, inclusive, conheço, estudei tudo, mas o que Jesus fala sobre isso? Então, esse tem que ser o nosso critério. A minha devoção não pode ser maior do que o sacramento e não pode ser maior do que a minha vida espiritual com Cristo. A devoção, ela tem que me lançar nesse além. Me ajuda a ir além. Padre, outra pergunta. O que a patrística fala sobre Maria, Mãe de Deus?
Tá, na patrística nós vamos encontrar vários padres da igreja, né, que vão falar sobre Nossa Senhora, direto e indiretamente, tá bom? Por quê? Diretamente, a patrística, vamos lá, pegar os primeiros padres, Santo Inácio de Antioquia, São Clemente de Roma, dificilmente você vai encontrar alguma coisa direta, né, falando sobre Nossa Senhora. E isso tem uma explicação bem razoável. Não era problema na época, sabe? Quando começou a se tornar um problema, aí começaram a falar mais. Quando não tem um problema, eu vou dar um exemplo, claro, né? Eu tô numa casa e nunca deu problema na lâmpada, né? Ou melhor, no ar-condicionado, né? E aí começou a dar problema no ar-condicionado. O que eu vou comentar no café da manhã com minha família? Nossa, meu ar-condicionado está funcionando. O que eu vou comentar depois do almoço? Nossa, o que eu vou comentar? Eu chegar no trabalho, né? Conversar com o pessoal lá. Ô, gente, que bom que tem ar-condicionado. O meu lado de casa não está funcionando. Né? Eu sei que parece muito chulo o exemplo, mas não existia problemas. Assim como nós temos aí os casos dos dogmas, né? Que eles surgiram devido às heresias, não tinha um problema, ninguém duvidava dessas coisas. Né? Se você pega, por exemplo, um trabalho dos arqueólogos, desculpa agora não me lembrar o nome, a fonte, né? Eu me sinto muito mal quando a gente não cita uma fonte, mas me perdoe, tá? Mas teve um arqueólogo, um grupo de arqueólogos que eles foram estudar ali a possível casa de Nossa Senhora em Nazaré, e eles encontraram perto da casa tinha tipo uma pequena gruta, né? E naquela gruta estava escrito que a mãe do Cristo morou, viveu, então uma coisa muito pequena, são fragmentos. E aí foram fazer estudo, aí, né, como sempre, a igreja nunca erra, nunca falha. Quando foi fazer estudo, falou, olha, isso aqui é no máximo 100 anos depois de Cristo. Então, quer dizer, se é no máximo, ali, talvez na época dos apóstolos, alguém resolveu escrever aquilo ali e deixar marcado, né? Porque era um espaço de devoção à Nossa Senhora, que tem uma tradição muito, digamos, de pequena relevância científica, mas agora já é de grande relevância científica, porque descobriram que naquele local de devoção tinha alguma coisa escrita. Agora, se nós começamos ali a trabalhar principalmente a partir de Santo Ambrósio, Santo Agostinho, eles falaram demais de Nossa Senhora. A patrística, ela nunca elevou Nossa Senhora acima de Jesus. Os padres da igreja, e aqui tem uma diferença, devem saber, né? Patrologia, patrística e apologetas, né? Então, a patrística, os padres da igreja nunca levaram Maria acima de Jesus e nunca desconsideraram Maria como aquela que tem um grande poder de intercessão. Eles não precisaram falar muito, como eu disse, muitos comentaram, citaram, Santo Eufrênio, por exemplo, diácono, né? Fez grandes poesias sobre Nossa Senhora, mas eles não precisaram falar muito sobre muitas coisas sobre Nossa Senhora. Eles citaram muitas vezes Nossa Senhora. E eu falo muito de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho ele pegou muitas coisas, né? Os escritos de Santo Agostinho, se você começa a costurar, você percebe que ali ele está falando, tem palavras, tem frases de tantos outros santos, né, da igreja, tá? Bom, sobre a patrística, praticamente isso, né? Não tem. Se a gente fosse aprofundar muito, a gente teria que olhar um por um e eu ter que trazer alguma coisa sobre isso, mas ainda tem uma boa ideia, quem sabe eu coloco em alguma outra publicação, né? Vai ser bom. Eu tenho uma pesquisa sobre os padres da igreja, juntamente com Nossa Senhora, mas tem um livro muito bom que eu indico aqui, Daniela Gaudio, Breve Tratado de Mariologia. Então, quem quiser, tem algumas coisas sobre a patrística lá que vale a pena você ler. Tudo bem, padre. Outra pergunta. Por que Nossa Senhora é corredentora da salvação? Bom,
Agora, Paulo, você fez uma afirmação. Vamos voltar. Você está dizendo ela é corredentora? É uma Ou pergunta. você está dizendo se ela é É uma corredentora? pergunta. Porque, né, Então, mas porque assim. é uma pergunta afirmativa. Você já está afirmando que ela é corredentora, é isso? Isso. Tá. A igreja ainda não afirmou que ela é corredentora. Tá? A igreja, é claro, se você ler novamente o tratado, ela é corredentora, entendeu? Você vai ler, Nossa Senhora já tem o quinto dogma, né? Aqui eu vou colocar da seguinte forma. Primeiro de tudo é que falar da corredenção, eu tenho que entrar lá na cristologia e na soterologia, que é o estudo sobre a salvação, e entender qual a participação de Nossa Senhora na salvação da humanidade. Eu tenho uma amiga, ela é marióloga, e ela fez a especialização dela e a monografia dela, na verdade, a tese dela, né, foi sobre a corredenção. Eu falo para ela, eu falo assim, mas você realmente foi lá e estudou a corredenção na salvação, na cristologia? Não porque Nossa Senhora disse, porque ela anunciou. Eu falo, mas me mostra a aparição dela, porque são duas coisas diferentes. Eu vou falar de aparição, é uma linguagem mística, sobrenatural, e eu vou falar de teologia, é a linguagem aprofundada, né, do estudo da fé. Então ela fala, mas Nossa Senhora disse, eu falei, mas qual a aparição que ela disse, né? Então eu vou ser muito pé no chão aqui, Paulo, para falar para você. Se você perguntar primeiro assim, eu vou refazer a pergunta, me perdoe, mas para mim agora, tá? Padre Vilmar, Nossa Senhora para você, dentro dos seus estudos, ela é corredentora? Com certeza. Com certeza. Aposto tudo nisso. Porque corredentora não é redentora. Então, senão eu vou ter que apagar toda a teologia sobre Nossa Senhora e eu vou ter que concordar com o protestante. Nossa Senhora só foi uma boa mulher e ela emprestou o útero dela para Deus, para o filho vir. Só isso. Perdão, eu estou um pouco resfriado, tá? Então, a corredenção, significa participação, né? E se ela foi a escolhida, ela tem participação direta. Quem nos ensina isso? Eu estou fazendo aqui uma análise minha, tá bom? A igreja não fechou assunto sobre isso, mas o que eu estou falando para vocês não é fora daquilo que a igreja ela tem entendido e pesquisado, tá bom? Vamos lá. Isso sai da boca de Santa Isabel. A corredenção sai da boca dela. Como assim eu receber a mãe de quem? Do meu Senhor. Como assim? Isso sai da boca de Isabel. Perceba, o anjo diz a Maria, tu és transbordante de graça. Já vimos que cheia de graça, é porque do latim para o português ficou cheia de graça. Mas o latim é gratia plena, quer dizer, uma graça que não tem fim, é plena. Tudo bem, no Brasil, cheia de graça pode entender como pleno também, né? Mas você volta lá no grego, é cararictomê, né? Então, nós estamos falando daquela que é cheia de graça, ela chega até Isabel, Nossa Senhora diz para Isabel um shalom, quer dizer, uma paz esteja contigo, ou coisa assim parecida, e naquela hora ela fica cheia, repleta do Espírito Santo, ela fala, como assim que a mãe do meu Senhor vem visitar? Quem falou para Isabel que ela era mãe do Senhor? E depois Nossa Senhora, no cântico dela, que é o Magnífica, né? Que ela vai dizer, todas as gerações chamarão de bem-aventurada. O Senhor fez em mim grandes coisas, grandes maravilhas. Então, depois nós vamos ter também, na grande disputa final de Apocalipse capítulo 12, Nossa Senhora, que é aquela que está toda vestida de esplendor, quer dizer, com o sol, a luz debaixo dos pés, as estrelas formando a coroa e tudo mais. É uma linguagem teológica, apocalíptica, belíssima. Apocalipse não é para ter medo, gente, não tem medo de Apocalipse. Apocalipse é maravilhoso, Apocalipse é belo. Apocalipse, minha nossa senhora, Apocalipse é bom demais. Então, Nossa Senhora participa diretamente, e o sim de Maria. Perceba que existe uma relação
Vamos voltar agora lá em Lucas, né? O anjo diz a Maria e Maria fala, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E a partir daquele momento vai falar o quê? O anjo começou a conversar com Nossa Senhora e falar assim, sim, Maria, valeu, beleza, olha, estamos juntos, né? E o anjo retirou-se. O que significa o anjo retirou-se? Maria, agora é contigo. Agora é contigo. Então a participação de Maria na vida efetiva nossa da fé e na vida da igreja nos lança sim a salvação. Maria, ela é corredentora, mas estou dizendo não como um dogma. Amém? Pelo amor de Deus. Não quero ser herege expulso da igreja, não como dogma. Mas Maria, ela é corredentora sim, tá? E a igreja, entre linhas, ela vai dizendo isso, porque toda vez que eu peço intercessão direta de Nossa Senhora, por que eu estou pedindo? Por que eu digo que Nossa Senhora, ela é hiper... você tem a latria, você tem a dulia, você tem a hiperdulia. Por que eu sempre digo que ela está acima? Por que a igreja nos orienta dessa forma? Né? Por que a Maria, Nossa Senhora, nas aparições, ela sempre fala sobre a conversão, nunca para ela, mas voltada para o filho, mas por meio dela. É porque ela coparticipa, sim, da salvação. E por fim, Paulo, sobre esse assunto, se Nossa Senhora já está no reino dos céus, então, de corpo e alma, como nós acreditamos, né? Só ela e Jesus, de corpo e alma. Logo, ela tem uma participação direta, porque Cristo a quis assim que ela tivesse participação direta na nossa vida. Padre, agora sim, uma pergunta que a gente citou, pincelou um pouco ali, mas o que seria o Tratado de São Luís Grignon de Montfort? E a outra pergunta em cima dessa é o seguinte, que a gente já falou ali em cima, ali, anteriormente, né? Por que as pessoas, né, ou melhor dizendo, as pessoas hoje em dia, né, fazem um comentário em cima sobre a pergunta do tratado, o que é o tratado, e hoje as pessoas fazem por modismo, né, pelo menos do meu ponto de vista, acho que o senhor é um sacerdote, o senhor vê bastante mais do que eu, e uma coisa que, em cima de um comentário, em cima do tratado, é que as pessoas que fazem a consagração, em vez de viver o escondimento e viver a humildade, vivem totalmente ao contrário do que diz o tratado. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Tá. Bom, primeiramente sobre o tratado, né? São Luís Grignon-Maria de Montfort, ele foi um homem, um legítimo sacerdote, tá? Quando eu digo legítimo sacerdote, é porque eu estou dizendo que ele foi um grande teólogo, ele buscou ter o conhecimento, ele buscou ter o intelecto, ele buscou, a partir da experiência dele com Maria, ele criou um modelo de vida para que nós pudéssemos, no caso dele, para que ele pudesse, porque o tratado primeiro foi para ele, para que ele pudesse chegar à santidade amando ainda mais a Mãe de Deus. Então, o objetivo primeiro é de grande virtude, até porque nós estamos falando de um grande padre, um bom teólogo, né? E que ficou escondido durante muito tempo esse tratado, tá? Ele ficou muito tempo escondido. E às vezes a pessoa fala, padre, mas por que ficou 100 anos, 200 anos que seja? Por que ficou escondido? Bom, porque o Espírito Santo tinha o tratado para o momento certo. Ele sabia o momento certo desse tratado ter que vir à tona. Assim como foi também com Santa Faustina. Ela foi considerada louca pelos bispos, loucas pelos padres. O Papa da época dela falou, não tem como aceitar, né, a canonização da mulher dessa. E chega São João Paulo II, né, um polonês que conhece toda a história daquela polonesa e fala, é uma mulher de muitas virtudes, entendeu? Então, a questão do passar do tempo, nós temos aí grandes santos, por exemplo, o Beato Fabro. Beato Fabro, ele é do século XVI, um jesuíta, até hoje não foi canonizado como santo. Por quê? Porque tudo tem o tempo de Deus, né? E o tratado, ele chega para valer mesmo, que, vamos dizer, no Brasil, né, é da década ali do final de 1980, ali, chegando em 1990, ele chega com tudo, especialmente com o Papa São João Paulo II, na época, então, o Papa João Paulo II, hoje santo, né? E ele
ele traz uma resposta para uma igreja de fiéis, não da igreja, né, mas de fiéis que estavam com uma fé muito tímida, um crescente número do protestantismo, um baixíssimo número de pessoas que procuravam as verdadeiras devoções, ficavam sempre naquelas devoções, a devoção da casa, como por exemplo, eu não vou para a missa, mas em casa eu rezo o meu terço, então essa devoção da casa que não nos leva, quando tenho missa, claro, quando eu não tenho, já contei a história, né, uma história no Brasil que foi válido, mas aí não tem a necessidade dessa devoção em casa se eu não vou à missa. Não, se eu não vou à missa, então eu estou fazendo o que das devoções? É claro, não vou à missa, por força maior não teria problema, né? Ou problemas pelo menos maiores. Então, essa devoção ela chega com tudo. Mas é preciso, inclusive tem um vídeo no YouTube, Paulo, que acho que chama-se a Consagração à Nossa Senhora. É um vídeo de 1h30, mais ou menos, e nesse vídeo eu vou contando a história da consagração e apresento que a consagração não é só essa pelo método de São Luís. Tem outros métodos de consagração. Inclusive, eu, pobre mortal, pobre padre, se eu escrever um modelo de consagração com exercícios espirituais e tudo mais, eu posso fazer esse modelo de consagração para mim. Se mais pessoas quiserem fazer, podem fazer. E se a igreja falar que não, isso não é legal, a gente para de fazer, né? Então, porque nós olhamos a consagração às vezes como um rito litúrgico. A consagração não é um rito litúrgico. A consagração, a Nossa Senhora, não é um rito que faz parte, digamos, das notinhas vermelhas. Me foge o nome agora, meu Deus do céu. Nós falamos sempre as notinhas vermelhas que nós temos nos missais, né? Quer dizer, eles não têm um rito para falar, é isso aqui que a igreja está determinando. Tá? Foi muito bom, foi necessário. Pode acabar um dia, não vai ter problema nenhum, inclusive se acabar. Tá? Não tem problema se acabar. Eu participo de um movimento, chama-se Filoteia. Se esse movimento acabar, tranquilo. O Espírito Santo é quem move tudo isso, né? Agora, sobre as pessoas. Eu percebo, Paulo, o seguinte. Muitas pessoas, porque nós damos o curso para a consagração, e aí chega no final do curso, a última hora é comigo, né? Só que eu vou tendo contato com o pessoal. Nós agora fizemos foram mais de 100 inscritos. Então, assim, o pessoal procura. Finalizaram uns 40 e pouco, né? Foram, acho que 8 encontros virtuais. E aí chegou uma senhora, e eu digo, ela pode estar assistindo, não tem problema, pode assistir depois, né? E ela falou assim, o meu filho participou comigo o tempo todo, ele poderia consagrar, ele tem 14 anos. E a resposta, tanto minha quanto da instrutora também, que é do Movimento Filoteia, a resposta foi não. Não. Porque nós não acompanhamos ele. Então, não. Agora, se a senhora quiser que ele consagre, nós não podemos impedir, porque não é sacramento, entendeu? E as pessoas que, pelo menos assim, eu percebo que recebem a consagração aqui, aquelas que eu tenho contato, elas desaparecem, Paulo, para que Deus possa aparecer. Eu não posso colocar as confissões, porque são sigilos, eu não posso falar da direção espiritual, porque também é sigilo. O que eu posso dizer são pessoas que aumentam virtudes, tá? E a cada dia ela se esconde mais, ela vai vendo, ela vive a teologia de São João Batista, né? Que eu diminua para que ele cresça, que eu desapareça para que ele apareça. E, de fato, outras pessoas que nós temos visto também, não quero fazer nenhum julgamento temerário aqui agora, mas usa a consagração como uma forma de eu sou mais próxima de Deus, eu estou mais próxima, eu sou... Não. Por isso que eu falei, você percebe quem vive a verdadeira consagração é aquela que ela realmente diminui. E eu digo para você, Paulo, muitas pessoas estão vivendo bem a consagração. Talvez, eu estou olhando uma realidade paroquial, claro, né? Uma realidade de pessoas que são meus dirigidos espirituais, ou que confessam, ou que às vezes querem bater um papo comigo, e é isso que eu percebo. Coloca em prática. Já tem outros que realmente não fazem.
o problema não é da consagração, o problema está na pessoa, né? É o que eu digo. Os padres estudaram a mesma, pelo menos aquilo que é, a grosso modo, que estudamos na teologia, eles estudaram a mesma coisa que eu. Eles estudaram a mesma coisa. Mas por que nós pensamos diferente? Então a culpa não é da teologia, a culpa está em nós. O senhor falando disso, bom, eu não posso responder, eu não vou falar da minha realidade aqui local, na minha paróquia, mas eu vou falar a nível de diocese, a diocese aqui vizinha de Curitiba e outros lugares, né? Eu não fico só na minha cidade, eu ando por várias regiões a trabalho, ou até mesmo visita outras paróquias, né? E, o que eu vejo é justamente o contrário. São pessoas que estão querendo se exibir, estão à frente, né? Estão ali na questão da vaidade. E, assim, quando eu falo que eu, entre aspas, essa repulsa, é que, assim, eu, né, dizendo para todos que estão me ouvindo, até o padre que está aqui, me corrija se estou enganado, padre, mas é que, assim, eu gosto, tanto na vida pessoal quanto profissional e na igreja, das coisas serem coerentes, né? Serem corretas. E só que isso não existe, no meu ponto de vista, em algumas situações. É isso que me leva a ficar um pouco meio assim, digamos assim, olhando assim que não está correto aquilo, né? Mas não nada contra o tratado, nada contra as devoções, mas eu acho assim que existe uma questão de, que eu citei o exemplo do funcionário público com o funcionário privado. Eu sou isso, aquilo, me acho melhor que os outros, quando na verdade eu não sou nada, né? Mas eu vou aliviar seu coração, Paulo. Você me permite aliviar seu coração? Pode falar. Desculpa te cortar, tá? Pelo amor de Deus, desculpa. Mas, aliviando o seu coração, o evangelho de ontem. João e Tiago, eles buscaram um privilégio. E olha que Cristo estava com eles, né? Então é sempre bom, quando acontecer essas coisas, nós lembrarmos que nós talvez fizemos experiência, sabe, que outra pessoa não fez. Vou contar um relato rapidinho, garanto que não vai passar, espero não passar de um minuto. Eu fui numa cidade, há um tempo atrás, e eu tive um problema com o celular. Deixei o celular para consertar, e a pessoa que me atendeu falou, olha, 10h30 está pronto o celular. Eu passei, era umas 10 horas, e 1h da tarde eu tinha um compromisso seríssimo, né? Quer dizer, não podia desmarcar esse compromisso. E é uma cidade que eu não conhecia ninguém, então assim, voltei lá, era 11 horas da manhã, o celular não estava pronto, e voltei depois meio-dia, o celular não estava pronto. Então assim, eu fiquei muito nervoso. Pode não parecer, mas eu estouro muito rápido, nossa, foi... E eu estourei, e... Enfim, o celular foi ficar pronto, já faltava 15 para 1. Eu briguei, eu discuti. Eu lembro que isso foi dentro de uma galeria, estive no shopping, né? E uma senhorinha veio do meu lado, o senhor é padre, não sei o quê. E eu brigando e conversando com a senhorinha, né? E eu brigando do lado e falando, você é responsável, outra coisa. E uma hora eu falei assim, você quer resolver isso no braço? Eu sou homem igual a você, essas coisas que às vezes a nossa desordem acaba causando, né? E aí fiquei muito nervoso, e quando eu peguei o celular, tinha que trocar uma peça dentro dele, e como esse celular você não abre como os outros, tem uma tampa, então ele tem uma forma especial de abrir pela tela, e eles colaram a tela e falou, você só pode ligar o celular daqui 2 horas. Imagina, eu tinha que pegar um Uber, não tinha como utilizar, fui pegar um táxi, eu não tinha dinheiro, eu só tinha Pix para passar, enfim, foi um inferno. E aí, na volta, tinha uma freira que era de clausura, fazia o mesmo curso que eu, e na volta ela falou assim, o senhor tá muito nervoso, padre. Eu peguei e falei assim, eu não tô nervoso. Ela falou assim, parou, mas o senhor tá muito nervoso. Eu falei, não tô nervoso. Ela falou, padre, mas o senhor tá calado, o senhor tá com a cara fechada, o senhor tá muito nervoso. Faltou olhar para ela e falar assim, sabe isso tudo, irmã, sabe que eu não tô nervoso. E contei para ela a situação, Paulo. E ela olhou para mim e falou assim, padre, o senhor não percebeu que o Espírito Santo queria que o senhor ajudasse vocês a fazer uma experiência com Deus?
Falei, como assim, irmã? Me explica melhor sobre isso. Padre, o senhor tem uma coisa que eles não têm, a experiência de Deus. E o senhor agiu como uma pessoa que parecia não ter experiência nenhuma com Deus. Aí ela falava, não estou falando que o senhor tinha que ficar nervoso, tal coisa, não. Mas a atitude do senhor teria que ser diferente. Então, Paulo, às vezes nós vamos ver algumas situações e eu tenho que preocupar o seguinte, qual que vai ser a minha atitude diante disso? Me fere? Muitas coisas me ferem também, Paulo, eu digo. Me fere vendo alguns padres, assim como alguns padres também devem sentir feridos quando me vê falando alguma coisa, né? Mas esse olhar de caridade que eu tenho, tá? Pensar, poxa, tá aparecendo, tá não sei o quê, a minha oração é, Senhor, cura. Já que eu não tenho condição nenhuma, Senhor. Porque talvez nós temos experiência com Deus, não que a gente tem termômetro para medir experiência, né? Mas a minha experiência com Deus talvez foi mais forte do que a daquela pessoa. E está dando frutos. Tá? Então, que sirva para refletir sobre isso, né? E que o dia que a ficha cair, a pessoa vai perceber que o verdadeiro consagrado, quanto mais ele percebe que ele está aparecendo, menor ele vai aparecer. Um padre amigo meu, ele usa a corrente na perna, no tornozelo. E ele fala assim, não precisa ver. Ninguém precisa ver minha corrente. Entendi. É isso mesmo. Padre, a última pergunta, depois a gente faz o encerramento, mas a última pergunta seria o seguinte: sobre as aparições marianas reconhecidas pela Igreja, né, até levantei algumas aqui. Nós temos a Medalha Milagrosa na França, Fátima em Portugal, Lourdes na França, né? Nós temos a Esperança, agora não me falo em memória onde foi, La Salette na França também, é Medjugorje, né, da Esperança, né? La Salette na França. Não, da Esperança não, desculpa. Eu pensei que tinha falado assim, nós temos a esperança de uma que é... Não, pode continuar. E Nossa Senhora de Sião, ou Sion, dependendo da... Acho que é na França também. E Nossa Senhora de Guadalupe. Essa aqui é algumas que eu levantei aqui. Se o senhor quiser fazer um comentário sobre as aparições marianas reconhecidas pela Igreja, a gente já faz um encerramento com as considerações finais. Tá bom. Paulo, para falar sobre as aparições marianas, primeiro nós precisamos entender que a Igreja ela não reconhece de fato a aparição. Ela reconhece uma ação sobrenatural, tá? Porque muita gente fala, a Igreja reconheceu, você me reconheceu o quê? Por isso que no último, em Pentecostes desse ano, inclusive no dia de Pentecostes, 19 de alguma coisa, não sei, não lembro mesmo mais, mas a Igreja ela publicou, né, ela lançou uma nota oficial sobre os novos critérios para as aparições. Eu vou dizer assim, redundantemente, eu particularmente, de forma bem redundante, amei as alterações que foram feitas. Porque antes, bastava o bispo falar assim, é uma aparição. Então começava a ter as peregrinações, um monte de coisa, tudo mais, né? E precisava pisar um pouco no freio para as questões de aparições. Agora tem que se passar pela congregação da doutrina da fé, e um grupo vai analisar, o bispo escolhe um grupo, a doutrina da fé vai mandar um grupo, normalmente de mariólogos, teólogos, né, conhecedores da teologia ascética e mística, para fazer a análise. Então a igreja hoje ela não vai mais dizer assim, olha, nós reconhecemos uma aparição. O máximo que ela vai chegar é nós reconhecemos uma ação sobrenatural. Para nós, isso já serve como aparição. Por isso que a gente fala em aparição. Tá? Para nós já serve como aparição. E para ser reconhecido, pelo menos assim, reconhecer que o processo está andando, nós temos aí, hoje são 6 critérios, né? Mas nós já tivemos, você tem que olhar quem são os videntes, como é que é a vida deles, quais são os frutos, né? Se o vidente não está levando para ele aquele grupo, se realmente teve transformações, se aquele espaço, ele tem experiências místicas naquele espaço, então tem muitas coisas que devem ser analisadas, né? Eu tenho muito receio ao falar das aparições dessas novas,
Porque é muito bom quando a igreja me dá resposta sobre isso. Vamos pegar então alguns exemplos aqui para a gente fechar esse assunto, né? Vamos lá. Nossa Senhora de Fátima. Houve o milagre, é um dos critérios, né? Houve o ato sobrenatural, não necessariamente o milagre, né? Então houve um ato sobrenatural. A igreja reconheceu. Só que antes um bispo reconhecia. E aí começou a ter um monte de locais que depois falou, poxa, não foi aparição, não foi isso, né? E como é que faz agora com a devoção do povo? Entende? Então, por isso a igreja, ela mostra que teve uma ação sobrenatural e que por essa ação sobrenatural existe uma certeza que houve algo, uma experiência com Nossa Senhora, que talvez a experiência foi há 30, 40, 50 anos atrás, naquele lugar, e não teve mais nenhuma experiência. Tá? Então, eu estou seguindo os critérios da igreja. Depois, quando os videntes ficam marcando horário, Paulo, para Nossa Senhora aparecer, fica, eu não vou falar, fica com um pé atrás não, fica com 2 pés atrás. Marcou horário demais para a aparição de Nossa Senhora. Isso aqui não é o padre Vilmar que está dizendo, sabe? Isso aqui é a experiência da igreja. Nossa Senhora não abriu Nossa Senhora Tour, né? Nossa Senhora Live. Isso não existe. Entendeu? Não tem isso. O padre Stephanie Gobi, ou Gobi, ele tinha a audição. Era diferente. Ele estava rezando, Nossa Senhora falava com ele, e aí ele fazia, que não é nada espiritismo, não é psicografia, né? Ele anotava as informações da Nossa Senhora. Agora a pessoa tá aqui, olha, gente, daqui 5 minutos Nossa Senhora vai chegar, viu? Vocês se ajeita aí. Nossa Senhora chegou, pronto. Não, desculpa. Só que, se a igreja um dia falar assim, aquela aparição foi válida, o que eu disse até aqui é válido. Só que de agora em diante eu tenho que falar. Houve a aparição. O vidente ou a vidente que era desonesto. Tá? Então, a igreja reconhece a aparição? A igreja ela reconhece um ato, uma manifestação sobrenatural. Isso ela reconhece. Tá? Que houve, né? E nós, enquanto católicos, eu digo, não somos obrigados a acreditar. O que eu acho, repito, né? Eu acho isso um desastre para a nossa fé. Quando a igreja diz que houve manifestação, é só porque ela não está dizendo assim, ó, houve aparição em si. Eu acredito na aparição de Fátima, porque a manifestação, houve os atos sobrenaturais. Eu acredito em Guadalupe. Eu acredito em Nossa Senhora das Graças, Medalha Milagrosa. Eu acredito na aparição de Nossa Senhora no Carmelo, século lá atrás, né? Eu acredito, quer dizer, eu acredito na aparição. Agora eu vou em uma que eu acredito nessa possibilidade, uma manifestação em Itaúna, em Garabandal, em Simples. Eu creio. Só que eu só posso dizer assim. Eu afirmo essas que a igreja falou que teve ação sobrenatural. Essas outras eu creio. Pelo estudo, né, eu creio. E a de Medjugorje, que foi a última, né? Que a igreja falou. Tem sim, lá aconteceu alguma coisa extraordinária. Ela não está dizendo que continua acontecendo e nem está dizendo que acredita diretamente nos videntes, não, tá? Ou nas meninas, né, nas jovens senhoras, né, que são as videntes. A igreja não está dizendo isso, não. Inclusive, é para ter, já pode começar a ter toda a devoção lá em Medjugorje, mas que não seja por meio das videntes, né? O nome parece estranho, vidente, mas é esse mesmo, tá bom? Não é por meio das videntes, não. A igreja mesmo, o bispo local, vai fazer todo o rito, todo o propósito de como deve ser feito lá. Nossa Senhora aparece sim. E finaliza dizendo, a aparição de Nossa Senhora deveria ser uma tristeza. Eu digo como católico, eu digo como mariólogo, eu digo como padre. Nossa Senhora só aparece quando o mundo está uma desgraça. Então ela tem que aparecer para chamar a nossa atenção, para puxar a nossa orelha. Me fala uma aparição de Nossa Senhora em que ela chegou para a gente,
eu só vim aqui para avisar que meu filho está muito feliz. Não. Deus permite que, pela força do Espírito Santo, Nossa Senhora possa aparecer para falar para o mundo. Vai ter guerra se vocês não converterem. Vai ter peste se vocês não converterem. Vai ter o comunismo. Ela não usa o comunismo, né? Ela usa o nome, a mancha, né? O vermelho e tudo, né? Se vocês não converterem. Então, assim, aquilo que deveria ser para nós uma alegria, e todo mundo fica, nossa, Nossa Senhora apareceu, olha que coisa maravilhosa. Eu digo, Nossa Senhora apareceu. Então é preocupante. Ela tá dizendo alguma coisa para a gente. E que nós não estamos ainda entendendo. E até, para fazer uma consideração final da minha parte, o senhor já faz as suas, padre, a gente já encerra. Nossa Senhora não está falando nenhuma novidade, né? O pessoal hoje fica atrás de novidade. Ah, eu vou lá no grupo de oração, vou na missa, vou a tal lugar porque eu estou buscando novidade. Não, meus irmãos. Toda a revelação já foi dada por Jesus, a pessoa de Cristo, na Bíblia. Não adianta procurar novidade. A novidade é o quê? Jesus vai voltar. A novidade é o quê? Nós estamos vivendo no final do tempo, nós estamos esperando a segunda vinda dele. Isso aí não são novidades, são coisas que já estão no depósito da fé dentro das Sagradas Escrituras. E o povo quer buscar novidade. Justamente. Bom, Paulo, eu agradeço muito pelo convite, novamente, né? Acho que eu não ajudei muita coisa, não, tá bom? Mas o pouco que puder ter ajudado, acho que já é uma sementinha para minha salvação e para a salvação de quem foi ajudado, né? Me coloco à disposição para quando precisar e quando a gente tiver tempo, né? Para esses momentos de lives, né? E podemos aprofundar em mais assuntos, né? Fico feliz por saber que nós temos não somente o Paulo, mas também tantas outras pessoas, Brasil afora, que têm esse objetivo de levar o conhecimento. Gente, em cada época, Paulo, a igreja teve que suscitar pessoas com determinados dons. E hoje, a igreja está suscitando, graças a Deus, padres, não é o meu caso, tá? Mas muitos padres intelectuais que têm uma participação efetiva na vida das pessoas através do conhecimento. Não só padres, muitos leigos, né? Talvez mais leigos hoje do que padres, né? Nas redes sociais, por exemplo, e que é através do conhecimento, não exatamente mais aquele conhecimento técnico ou específico, não, o conhecimento da experiência de fé, que está ajudando na conversão de tantas pessoas. Quase todos os dias eu ouço uma história de conversão ao catolicismo. E tempos atrás eu sempre ficava perguntando, né, por que muitas pessoas criticam tanto homens tão bons, como, por exemplo, Padre Paulo Ricardo. Talvez vocês não gostem que eu estou comentando aqui, mas vou falar da minha experiência, tá? Com o Padre Paulo Ricardo, se tirasse o xingamento do Olavo de Carvalho, eu acho que ele seria muito bom, o xingamento dele que me atrapalha um pouco, mas eu leio, escuto as coisas dele, e como é bom, porque quando eu ouço as pessoas falarem de conversão para o catolicismo, eles falam, olha, um determinado dia tinha uma confusão, entrei na internet e tal, eu ouvi quem? Eu ouvi o Padre Paulo Ricardo, o outro assim, ouvi o Olavo de Carvalho, né? Outros, olha, mais carismáticos, né? Poxa, encontrei o Frei Gilson na madrugada, lá na nossa paróquia, nós tivemos a graça, lá nós devemos ter mais ou menos umas 10 pessoas que são convertidas do protestantismo e eu acho que uma ou duas do espiritismo para o catolicismo, e eles falaram, não que eu seja bom, eu não sou bom, na verdade, às vezes eu acho que eu não valho nada, mas eles falam, padre, encontrei aqui aquilo que eu não encontrava, então nas homilias, no bate-papo, nas confissões, é isso, Paulo. Então, parabéns, nós precisamos disso, nós precisamos de ficar colocando coisas na internet porque vai polemizar, não. Né? Às vezes eu coloco uma coisa, polemizou demais, alguém comenta comigo, é mais fácil ir lá e tirar do que o que vai. Essas polêmicas nem sempre converte. O que converte é isso, tá? Esse tipo de trabalho que você está fazendo. Parabéns. E até o senhor falando disso, a gente tem que ser humilde, né? Porque às vezes a gente erra também, muitas vezes, né? Quantas vezes eu já errei e é bom a gente ser orientado, ser podado, né? O próprio Deus nos poda através de pessoas nos falando. E a gente tem que ser humilde, né? Todos nós somos suscetíveis a erros, né? E nós temos que mudar, melhorar a cada dia que passa. Porque nós ainda estamos, né, nesse mundo
para buscar a perfeição, e nós só vamos ser perfeitos, né, no dia que nós alcançarmos o céu. Mas a gente está suscetíveis a muitas vezes a errar, né? Claro. Como humanos, na verdade, né? Bom, mas é isso, padre. Eu gostaria de pedir então que o senhor desse a bênção para nós, né? E que todos aqui que vão acompanhar depois, vai ficar gravado aqui, que possam ver esse conteúdo e possam beber da graça e ter um amadurecimento na sua fé, no seu conhecimento. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Silêncio, glorioso São José, Beata Chiara Lúcia e São Francisco de Sales. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Bom descanso. Amém. Obrigado.